gente! Mais um podcast aqui pela X-Play TV. Hoje nós vamos receber UFA. Não, eu não estou desabafando. É UFA mesmo. É o pessoal do Instituto de Arte e Cultura aqui em Caxias do Sul que vai apresentar para nós um pouquinho da sua nave criativa. Estou recebendo hoje aqui a Luísa Conte. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. Estamos recebendo também a Thalita Bossardi. Olá. Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E a Sueli Lucchesi. Seja bem-vinda também, Sueli. Obrigada. E a gente vai bater um papo sobre o UFA. Primeiro, né? Quem é que pode contar a origem do UFA e por que UFA, né? Porque UFA é aquela coisa de aliviou, né? Uma expressão. Então, o UFA, na verdade, ele é um projeto antigo. Eu comecei a escrever o projeto quando eu tinha 14 anos. Então, ele tá no papel há bastante tempo. E ele veio porque eu sempre fui das artes. E eu sempre senti muita falta de suporte e apoio nesse meio artístico. Então, quando eu comecei a escrever o projeto, foi pensando em criar um espaço que desse esse suporte, esse apoio para os artistas e que pudesse integrar todas as artes em um lugar só. E aí, quando eu vim para Caxias, em 2021, que eu era de Porto Alegre, eu comecei a trabalhar aqui e eu comecei a dar aula para a filha da Su. Que legal. E aí, foi assim que eu conheci a Su. E aí, eu encontrei a Thali também, que foi minha aluna, depois a gente virou colega de trabalho. E a gente começou a botar em prática um pouco da ideia fazendo eventos. Então, a gente começou a fazer eventos artísticos, que a gente englobava todos os tipos de arte. E aí, a Su foi num dos nossos eventos. E aí, ela veio conversar com a gente sobre essa questão de escolas e espaços. E se a gente não tinha vontade de abrir o nosso próprio espaço, né? Daí a gente falou, olha, Su, na verdade, a gente tem um projeto pronto. Aí ela disse, vocês não querem apresentar pra gente e tal? A gente foi, apresentou o projeto pra ela. E aí ela quis entrar junto com a gente, né? Que, na verdade, se não fosse pela Su, nem teria saído do papel. Exato. E aí ele acabou ficando com o nome de UFA. Na verdade, foi bem natural, assim. Eu tava dando aula e aí eu falei para minhas alunas assim, eu queria que vocês fizessem uma composição coreográfica representando alguma sensação. E aí uma aluna minha disse assim, a gente vai representar a sensação de UFA. Daí eu falei, UFA? E aí ficou UFA na minha cabeça. E daí eu falei, cara, é tudo que a gente quer representar. É isso, é a sensação de tu estar num lugar e poder respirar aliviado. E eu falei, vamos pegar o UFA. E aí ficou o UFA. E foi assim que tudo aconteceu. Embora ele exista há bastante tempo no mundo dos sonhos aí, ele se tornou real há pouco tempo também. É novidade, é um bebezinho ainda. É um bebezinho. Quando é que começou a jornada aí do UFA, gente? A gente inaugurou agora, né? Dia 4, no sábado, teve a inauguração. E no mês de janeiro já teve alguma coisa de colônia de férias, pra gente dar uma sentida como é que ia ser. Algumas drop-in, que são as aulas avulsas, né? Então, ele é bem novinho. Mas agora já começou as aulas regulares, né? Começamos ontem. Ó, que chique. É bem novinho. E contem pra gente entender como que é o trabalho do UFA. Qual que é o propósito também do UFA? Então, a gente tem todos os tipos de arte. Então, a gente tem desde dança, música, teatro, artes circenses e... esqueci de alguma coisa? E artes visuais. Isso. E a gente tem, na verdade, o maior propósito do UFA é formar artistas, né? A gente sabe que a gente também tem os alunos que estão ali mais por gostarem de fazer arte, que não querem levar isso como uma algo profissional. Mas a gente também quer dar esse espaço para as pessoas que querem se profissionalizar e que querem seguir com isso, né? Então, a gente tem esse propósito de poder dar esse suporte, esse direcionamento para as pessoas que querem seguir adiante, né? Vocês querem me complementar? Eu acho que é isso. E por exemplo, eu quero ir lá fazer uma aula. Como que funciona? Como que eu me inscrevo? Como que é o processo? Não, a gente tem hoje o WhatsApp, né? Que tem ali nas nossas redes sociais, no Instagram, é @somosufa. E aí o telefone é 3027 3025. Vocês podem entrar em contato direto, a gente vai estar dando retorno. E aí as meninas conseguem falar melhor, né? Sobre todas as modalidades, os horários, a grade de horários, de acordo com a idade também, porque tem desde as pequenininhas, Dos né? 2 anos. 2 anos, que são as ufinhas, né? É. Ufinhas, né? Até melhor idade, né? Vamos dizer assim, que são as sênior, né?
Tá, então vamos falar das ufinhas, que eu gostei. Então, tem uma filha pequenininha, como é que funciona a didática, como é que ela é recebida? Contem um pouquinho aí desse trabalho. Então, para as ufinhas, a gente tem 3 modalidades, que é desenvolvimento motor, a Ufinhas Class, que é uma preparação para dança, uma iniciação, que a gente trabalha, tipo, expressão corporal, toda uma base para depois, quando elas ficarem maiores, tipo, com 7 anos, definirem qual a modalidade específica que elas preferem, que elas querem estudar, se aprofundar para elas chegarem já com uma base maior. E também tem musicalização infantil, que daí é com o Prof. Rodrigo, que ele faz um São trabalho quantos bem profs, legal. até para te perguntar, quantos que A gente participam? tá com uma equipe de 12. Ah, 12 É uma galera bem professores. grande. Poxa, bacana, Bem né? grande. Importante falar também da estrutura lá do UFA, né? Que nem a gente pega desde as pequenininhas, a gente procurou também fazer uma coisa assim bem aconchegante, que os pais pudessem ir, ficar lá, acompanhar junto, ter um local para eles ficarem, tem até um café, sabe? Porque como é desde as pequenininhas até os maiores, muito adolescente, então adolescente, muitos vão fazer muitas aulas, né? Porque as ficar gurias bastante fazem um tempo programa lá. bem legal lá, então elas podem estudar, tem espaço para estudo, tem espaço para elas, até quem trabalha, computador, coisa, então a gente fez, e temático, né? Porque o UFA, ele é um planeta, né? Então, assim, tem muito extraterrestre lá dentro. Tem Uma vários. família já. É a maior de sensação. Tem astronautas, tem planetas, então é assim, desde as crianças até os maiores, ele é bem legal. É uma estrutura que a gente procurou fazer bem temática, bem colorida, já para também ter essa atratividade, né? Que é a parte mais lúdica, digamos assim, que as crianças acabam gostando mais, né? E eu acho também que é importante falar dos Ufinhas, que toda a grade de horários dele, de modalidades, foi pensada na pirâmide de escala do desenvolvimento motor das crianças, né? Então, o Ufinhas vai do 2 aos 6 anos, porque a partir do 7 eles já estão com o desenvolvimento formado, né? Então, a gente montou toda a grade pensando em atividades e propostas que pudessem auxiliar nesse desenvolvimento de todas as partes, né? E que não pulasse etapas, Isso. né, fundamentais para esse desenvolvimento. Ou seja, tem uma estratégia por trás, né? Porque muitas vezes quando as pessoas... eu também sou da arte, eu sou músico. E também as pessoas acham que não tem um penso, vamos dizer assim, né? Uma organização. Um estudo, né? Estudo. E como é que vocês driblam isso? Como que vocês, na hora de ofertar uma dessas... Não só para os ufinhas, vamos pensar no sênior também, vamos pensar nos demais. Como que é feita essa venda para eles? Então, na verdade, eu vou te dizer que o Ufinhas é o mais difícil de todos. Porque como a gente vem com essa proposta diferente, de trabalhar modalidades diferentes, às vezes acontece da gente... Porque daí o pessoal pede, tá, mas... E não tem balé? E daí a gente explica que, na verdade, a gente tem uma iniciação à dança. Só que daí não adianta muito, porque o pessoal quer botar no balé. E aí, cabe a gente conseguir explicar que é importante que a criança não pule essa etapa, né? Porque a gente sempre fala, quase impossível uma criança de 4 anos aprender a técnica do balé clássico como é a técnica do balé clássico. tem Né? como. É uma criança numa Não fase de tem desenvolvimento. Aí a gente fala, como é que eu vou ensinar uma criança de 4 anos a fazer um salto de balé clássico se ela não tem ainda um padrão de desenvolvimento de salto bem desenvolvido, né? Claro. Então, a parte mais difícil é realmente a gente conseguir trazer essa referência para as pessoas e fazer as pessoas entenderem toda essa parte. Mas a gente tem conseguido, assim, dar uma driblada indo por esse caminho de explicar que é uma iniciação, que vai trabalhar todas as partes que são importantes para depois a pessoa entrar no balé clássico. Mas o Ufinhas é o mais complicado, assim, né? E depois desse desafio dos ufinhas, como é que é a questão também de lidar com os sonhos dos adultos aí? Como é que funciona? Então, essa parte é bem importante. Todo mundo se olhou assim, né? Um momento de Essa parte é suspense. intensa. É um Essa parte assunto bem... É porque Essa o parte que é acontece? intensa. Quando eu falei com as meninas da minha ideia, porque eu fui uma ginasta, né? Muito Que tempo legal. de competição. E aí, quando a minha filha começou a fazer, a Lu também ofereceu para ela começar a ir para espetáculos, para competição. E aí, quando eu comecei a acompanhar ela, ali foi 2 só, mas ali eu já tive uma base, eu vi que é isso que eu sempre gostei de fazer.
E Caxias, eu falei para a Lu quando ela foi lá me apresentar, eu falei, Caxias não tem uma escola, tem várias que levam, mas assim, a gente quer fazer algo que seja diferente, entendeu? Estimular isso, porque a gente vê muitas meninas, eu conheço várias, que acabam se frustrando porque estão ali dançando, já faz tempo, já faz 1, faz 2, faz 5, faz 6 anos, e nunca tiveram a oportunidade de ser escolhidas para irem para uma competição, entendeu? Então, por exemplo, a minha filha, ela começou em abril, em maio, junho, ela já foi. Então, amiguinhas diziam assim, tem que ser bonitinha, de olho claro para ser escolhida. Então, não é isso. Muitas não são escolhidas porque também não são vistas, né? Então, a Lu, ela tem mais esse olhar, assim, de como ela já vem, ela já foi bastante, viveu muito isso. Então, ela tem esse olhar, sabe, de pegar, de querer levar para a competição. Então, um dos objetivos do UFA, eu sempre falei, é nós fomentar isso. Então, é algo diferente. Tanto que lá dentro para as maiores, então, falando, tem essa parte de... O que a gente foi feito agora? Foi feito audições. Isso, as audições, que é para ver aquelas meninas que têm o desejo de ir para a competição. Então, elas vão ter a oportunidade de ver se elas tão aptas a ir à competição, entendeu? Então, aquilo lá, será que eu vou ser chamada? Será que eu não vou ser? Acabou. Dentro do UFA, tem que ser preparatório. Exatamente, entendeu? Eu acho que a única parte mais difícil, assim, dessa parte de fomentar essa questão da competição e tal, é às vezes a gente ter que comunicar algumas coisas que são um pouco mais duras de se ouvir, né? Porque eu acho que também a gente não pode romantizar e achar que, nossa, só ir pra competição e tá tudo certo, né? Não. Eu e a Thalia, a gente fala muito, inclusive, da questão do balé clássico, né? Que às vezes a gente vê muitas meninas, tipo assim, nossa, porque meu sonho é ir pro Bolshoi. E aí eu olho pra Thalia e digo, cara, mas alguém tem que conversar e explicar que não é bem assim, sabe? Ainda mais o balé clássico, né? Que a gente fala, não é uma dança democrática. Se tu não tem um físico X, tu não vai pro Bolshoi. Eu sou uma pessoa que jamais iria pro Bolshoi e eu tive que aceitar isso e tá tudo certo, sabe? Então, às vezes, tu tem que trazer essa realidade pras pessoas de dizer, cara, tipo, Bolshoi, balé clássico, não vai dar. Mas aí tu também mostrar que existem outros caminhos, né? Que a gente tem a dança contemporânea, que é muito mais democrática, que hoje abre muito mais portas. A gente tem o caminho do jazz, que também ainda é um pouco mais encaixotado, mas é um pouco mais democrático que o balé clássico. E justamente a gente tem todos os tipos de arte para poder orientar nessas outras possibilidades, né? Porque com a dança tu pode daqui a pouco fazer musical, se tu também canta. Broadway. Então, tirar um pouco também essa ideia de que, nossa... Bolshoi ou Broadway? Que as pessoas têm essa... da Disney são bailarinos. As pessoas têm essa ideia de que é só balé. Tipo, eu só vou ter sucesso na dança se for uma bailarina clássica do Bolshoi. E é uma ideia que... Desculpa eu cortar. Mas é uma ideia que é muito ainda, tipo, dissipada, sabe? Tipo, eu começo a dançar, eu só vou conseguir ser uma bailarina profissional se eu entrar numa companhia de balé clássico. E aí, muita gente acaba, tipo, desistindo e... A maioria. A maioria. Ou se frustra porque... De dançar no geral, sabe? Se a gente for ver as companhias de balé até fora do Brasil, que é pra onde as pessoas normalmente vão, né? Porque no Brasil tu não tem muito pra onde ir. É muito difícil tu encontrar brasileiros nessas companhias, porque o biotipo brasileiro não é o biotipo que eles querem, né? De corpo, enfim, é uma questão fisiológica, não tem muito como fugir, né? Então, trazer essa realidade, às vezes, é um pouco dura, mas também é legal a gente poder encontrar esses caminhos de mostrar que existem outras possibilidades, né? Que existem outras formas. Como é que funciona o teatro também dentro dessa estrutura? A gente tem aulas de teatro com o professor Christian, que ele é chileno, ele veio do Chile. E, na verdade, as aulas de teatro a gente engloba depois elas no espetáculo de final de ano. A nossa ideia é poder fazer o espetáculo englobando todas as artes, né? E a gente também tem essa proposta do teatro justamente para tentar também esse outro caminho dos musicais. Né? Então, tentar trazer esse olhar mais Broadway também é um dos objetivos que a gente tem. Na verdade, a gente começa a ver que a gente tem muitos caminhos, né? A gente fala que a gente tem o caminho meio Circo du Soleil, quando a gente tem a parte de acrobacias. Quando a gente tem o teatro e o pessoal que canta, a gente tem um caminho mais Broadway. Então, a ideia é que a gente possa ir criando caminhos diferentes e explorando isso, né? Em todos os... E artistas completos, né? Isso. Até porque não adianta, tem gente ainda dançar sem expressão, né? Sim. Então, a gente tem também o teatro para complementar nesse sentido, né? Eu pergunto para vocês, porque eu vi um artigo faz pouco tempo que o brasileiro está buscando mais as artes cênicas.
né? E aí é interessante isso também. Claro, tem a dança como um pilar muito bacana, principal, até de próprio... da pessoa sair daquela coisa quadrada que às vezes a vida leva a gente, né? Dela se superar, de se transcender, de conhecer coisas novas. Mas o teatro também é uma coisa bacana. E daqui a pouco, se eu não tenho o biotipo X ou Y, eu posso ir para essa outra vertente que também é muito graciosa dentro da arte, né? Como é que vocês veem também... essas possibilidades, essas ramificações, porque eu estou entendendo o UFA, assim como o pessoal que está nos assistindo agora, né? Sim. Então, expliquem pra gente como é que vocês trabalham também essas ramificações todas. Então, na verdade, como a gente começou agora, eu acho que são questões que a gente também vai descobrindo ao longo do caminho, né? Mas a gente tem muitas ideias na nossa cabeça que a gente sabe que a gente pode seguir, né? Então, uma das questões que a gente já levantou, eu e a Thali, é a questão de trazer também o teatro pro lado do cinema. Em algum momento, a gente conseguir, conforme as turmas forem se formando, a gente for vendo para que caminho que os alunos estão indo, a gente tentar trazer esse lado também, né? A gente até tem uma das nossas profs que o namorado dela trabalha com filmagem. E a gente disse, nossa, perfeito, porque daqui a pouco pra gente fazer curtas, enfim, tentar explorar esse outro caminho também é legal, né? Então a ideia do UFA é que a gente possa realmente explorar tanto as artes de uma forma integrada, mas a gente também poder encontrar esses outros caminhos nas outras áreas, né? Por exemplo, a questão da música, a gente já levantou também de fazer um Spotify do UFA, pra gente poder também daqui a pouco, e tal, os alunos estão fazendo as aulas, enfim, gravaram um cover, a gente tem um espaço para divulgar isso, para poder postar. Legal. Então, a gente poder realmente fomentar, não só de forma integrada, mas também nesses outros caminhos que cada arte pode propor, né? Bacana. E essa interatividade com o público, feedback. Agora, claro, vocês estão começando essa jornada, mas como é que tem sido a aceitação? Eu acho que tá bem legal, principalmente pela temática. Desde o início a galera gostou bastante. Tanto é que o Planeta UFA a gente nunca criou. Não foi a gente que disse, é o Planeta UFA. Foi a galera que falou que era um planeta. Porque a gente começou a trazer essa ideia nova, esse conceito. E o pessoal gostou bastante, desde o início. Então, acho que foi super aprovado já. O legal é que o UFA foi meio que se construindo junto com as pessoas também, Isso né? foi a parte Até mais a legal. questão da decoração. Antes a gente não tinha pensado na decoração de galáxia e coisa errada e tal. Planetas. E aí o pessoal veio com essa história do planeta UFA. E aí o pessoal mesmo que disse, Pegou. nossa, ia ser muito legal se vocês conseguissem fazer uma decoração que a gente entrasse e se sentisse mesmo em outro planeta. E aí a gente foi atrás, nossa, vamos procurar uns quadros, vamos procurar coisa. Aí a gente, o nosso sublogo é um ET, né? É uma cabecinha de ET. Mas tem uma brincadeira com o UFO ali também. Tem. A gente, na verdade, foi bem sem querer, mas aí quando a gente falou UFO, a gente disse, nossa, isso dá a ver, porque UFO, né? E daí fica. E aí, quando a gente fez o sublogo do ET, todo mundo adorou e todo mundo começou a usar o emojizinho do ET, né? Quando falava com a gente, daí o pessoal dizia, nossa, eu vi um negócio de ET, lembrei de vocês. Aí a gente foi atrás dos ETzinhos de jardim, que começou a aparecer, né? Eu falei, foi muita coincidência, porque a gente abriu o UFA e começou a ficar o ET Tá na ficou moda. uma onda, entrou na moda. E aí a gente comprou. Aí o pessoal entra lá e adora, né? A gente tinha um só, agora a gente tem quantos agora? A gente tem 7 ETs. A gente começou a ganhar ETs. A gente Olha tem 7 só. ETs e as A crianças gente é ainda... presenteado com ET. E as crianças ainda entram lá e perguntam, cadê os outros? Ontem foi uma menininha, aí ela entrou, daí ela falou, cadê os outros ETs? Daí eu falei, a gente só tem esses, né? Por Já enquanto. queria mais. E dela, mas eu quero um ET Yellow. Daí eu falei, Mas, ó. tá bom, vou ver se eu consigo um ET Yellow pra ti, né? Daí ela saiu com a mãe dela assim, mãe, será que a gente acha um ET perdido na rua também? E aí elas falam que elas vão pras escolas de ET. Escola de ETs. Escola As de crianças ETs. falam isso. É. Muito bem. Então tem sido bem legal, assim, no sentido até da parte das crianças, principalmente pela temática. E esse retorno também dos adolescentes de estarem se sentindo em casa lá dentro, né? Então acho que isso é muito legal, porque era o nosso objetivo desde o início, que eles entrassem e se sentissem
parte daquilo. E eles falam muito também dessa questão de... Teve até uma menina que nos disse assim, nossa, UFA é meu sonho, literalmente, assim. Porque tem como a gente tem esse propósito até de competição, de fomentar, elas ficam muito, muito empolgadas, né, com tudo isso. Então tem sido um retorno bem legal, assim. E a logística dos pais também, né? Aham. Porque como eu tenho uma filha pequena, a gente sabe, né? Ela queria fazer música, ela queria fazer piano, Então, ela quer fazer um monte de coisa, mas aí um fica lá no bairro Cruzeiro, o outro fica aqui em São Pelegrino, e aí a gente não tem tempo, né? Porque a gente também tem as nossas coisas, trabalho e tal, então a gente pensou muito na logística, né? Então, é um local bem seguro, tu pode deixar teu filho lá, a gente sempre fala, principalmente para os adolescentes, que é a preocupação, eles vão estar lá, a gente sempre vai ter uma pessoa lá, é bem seguro e tal, e não tem problema de tu largar às 2h e querer pegar às 8h. E vai estar lá, entendeu? Vai estar lá fazendo alguma atividade e tá bem cuidado. Então, essa questão é bem importante. Eu acho importante falar também, porque uma preocupação muito grande dos pais, principalmente com adolescentes, é a questão de estudo, né? Tá, mas eu vou deixar meu filho fazer um monte de aula e qual é o tempo que ele vai estudar? Principalmente essas meninas que vão pra competição, né? Que acabam tendo uma carga horária maior. E a gente se comprometeu com isso num sentido a gente falou para as meninas que são de competição. Então, todo trimestre a gente vai pedir o boletim delas. Porque elas também não podem estar indo competir, fazer um monte de aula e não estarem rendendo na escola, né? Então, a gente também teve esse cuidado justamente para que os pais não se preocupassem também com essa questão, né? E como a gente tem as partes de estudo, a gente sempre fala, não pode deixar que a gente fique em cima. A gente diz, fez o tema, vai estudar. Faltava muita aula, né? Tinha essa necessidade, mas também aí a escola sempre sabia que eu estaria faltando por esse motivo. Então, também era muito cobrada, né? Se eu não tivesse bem na escola, eu não poderia continuar treinando. Então, é uma coisa que tem que ser feita lá e ser cobrada, né? Porque é o fundamental, né? O que os pais querem hoje é o estudo, né? Em primeiro lugar, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, isso também é uma coisa que vai ser bem cobrada. Se não tiver bem, vai ser dado um puxão de orelha ali. Muito bem. Meninas, quero agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast. Dizer que a casa está aberta para vocês, né? Bem legal conhecê-las. E vou dar uma admitida para conhecer também o UFA. Achei bem interessante. Né, bem legal, também gosto de artes, acho bem bacana conhecer esses lugares e parabéns pela iniciativa, acho que é por aí mesmo, como vocês disseram, vocês estão começando uma jornada, estão conhecendo o público, estão conhecendo os caminhos, e é natural, ajusta aqui, arruma ali, vem novidade aqui, faz parte do processo, muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Está convidado. Aí lá. Depois de eu me convidar, estou convidado. Estão todos convidados. Ainda mais que tu falou que é músico, né? Sim. Então, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Foi bem legal o bate-papo. Até um próximo para vocês contarem mais novidades aí da UFA, tá bom? Tá bom, obrigada. Valeu, abraço. Vamos encerrando aqui o nosso Alô, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, já sabe, compartilha com toda a galera. Até mais. Sorria, você está na X-Play TV.